Bom dia, meu nome é Alan e hoje nós vamos estudar a terceira parte das transformações gasosas. Nós vamos ver a transformação isovolumétrica e essa transformação gasosa ela pode ser conhecida por outros dois nomes. Ela pode ser chamada de transformação isocórica ou isométrica. Então a transformação isovolumétrica ela vai ser uma transformação gasosa onde o volume V do gás permanece inalterado. Então, o volume inalterado, né, significa que esse volume não muda. Então, é uma transformação gasosa onde o volume inicial é igual ao volume final. A transformação isovolumétrica ela é regida pela segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Então, imagine aqui que nós temos um gás dentro de um recipiente, onde nós temos uma tampa móvel, né, um êmbolo, e eu quero passar esse gás do estado 1 para o estado 2. Okay? Note que o estado 1 ele tem um certo volume, né? E o estado 2 ele possui o mesmo volume. Então, o volume de um estado para outro não está alterando. Okay? Então, note aqui que eu tenho dois pezinhos, né? Aqui nesse primeiro estado. Isso quer dizer o seguinte, gente, que ele está fazendo uma certa pressão aqui no gás, ok? Enquanto que esse aqui, ele tem 4 pezinhos aqui em cima da tampa, faz uma pressão maior aqui nesse gás. E note que na figura nós temos uma marcação de um termômetro, né? Uma marcação de temperatura. E nós notamos que a pressão maior, que é aqui no estado 2, né? Porque tem mais pezinhos, ela também apresenta uma maior temperatura. Enquanto que no estado 1, onde eu tenho menos pressão, né, menos pezinhos, eu apresento uma marcação de temperatura menor. Então, o que é que a gente pode concluir, gente? A gente pode concluir o seguinte, que à medida que a pressão aumenta, a temperatura ela vai aumentar junto. Okay? E o contrário também acontece. Okay? Quando a pressão ela diminui, a temperatura baixa junto. Então, a gente pode concluir o seguinte. Em uma transformação gasosa a volume constante, a pressão P do gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Okay? Quando ele fala diretamente proporcional, gente, ele está falando o seguinte. Quando uma variável aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Okay? Então veja aqui que na figura, quando eu aumentei, né, a quantidade de pezinhos, okay? Então a gente notou um aumento na temperatura. Então eles estão aumentando na mesma proporção. Okay? A gente pode representar a transformação isovolumétrica usando essa fórmula. Okay? Então a pressão inicial dividido pela temperatura inicial, ela tem que ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Só um cuidado. A temperatura, nessa fórmula, ela tem que estar na escala absoluta. Ou seja, gente, ela tem que estar na escala Kelvin. Ok? Então, essa conta aqui ela só pode ser feita se a temperatura estiver na escala Kelvin. Se ela estiver em qualquer outra escala, então a gente tem que primeiro, né, para resolver as contas, colocar a temperatura na escala Kelvin. Ok? A transformação isovolumétrica ela pode ser representada por alguns gráficos. Então, o primeiro gráfico é o gráfico pressão versus temperatura, onde eu tenho a pressão no eixo vertical e os valores da temperatura no eixo horizontal. Então, nessa configuração, a transformação isovolumétrica ela vai parecer uma reta com uma inclinação. O outro tipo de gráfico que nós podemos ver a transformação isovolumétrica é o gráfico pressão versus volume, onde eu tenho a pressão no eixo vertical e o volume no eixo horizontal. E ela vai parecer
uma reta na vertical. Ela sempre vai parecer essa reta em pezinha. Vamos fazer agora um exercício resolvido, que diz o seguinte: um recipiente indeformável, hermeticamente fechado, contém 10 litros de um gás perfeito a 30 graus Celsius, suportando a pressão de 2 atmosferas. A temperatura do gás é aumentada até atingir 60 graus Celsius. Determine a pressão final do gás. Pessoal, alguns detalhes têm que ser observados aqui. Primeiramente, o recipiente, ele usou um termo novo aqui, ele disse que é indeformável. Indeformável significa que ele não muda de forma. Então, se ele não muda de forma, quer dizer que o volume que ele ocupa não muda. Então, isso é uma maneira diferente de dizer que a transformação gasosa que está acontecendo é do tipo isovolumétrica. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os dados. Okay? Nós vamos colocar os dados, principalmente as temperaturas, que estão na escala Celsius para a escala Kelvin. Então, só lembrando como é que a gente coloca na escala Kelvin, a gente vai pegar o valor da temperatura na escala Celsius e somar com 273. Então, eu vou fazer isso para as duas temperaturas que tem aí no exercício. A temperatura de 30 graus e a temperatura de 60 graus. Então, para a temperatura de 30 graus, a gente vai ter o correspondente na escala Kelvin de 303. E no caso do 60, o correspondente na escala Kelvin é 333. Então agora eu vou usar a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, e vou substituir os valores que ele me deu. Então, no lugar da pressão inicial, eu vou colocar o valor 2, porque foi a pressão que ele me deu. O gás, no início, ele estava a 30 graus Celsius. Já vimos que o correspondente aqui é 303 na escala Kelvin. A pressão final é o que eu quero saber, então eu mantenho a letra. E a temperatura final do gás é 60 graus Celsius, cujo correspondente na escala Kelvin é 333. Então eu tenho uma conta aqui armada. Okay? Uma fração de um lado igualado a uma fração do outro lado. Então eu vou fazer meios por extremos, vou fazer uma multiplicação, que vai ficar da seguinte maneira. Pressão final vezes 303 é igual a 2 vezes 333. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 2 vezes 333 dá 666. E o 303, que está multiplicando a letra, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, fazendo essa divisão, eu encontro que a pressão final desse gás é em torno de 2,19 atmosferas. Na apostila de vocês tem um exercício, ele não envolve nenhum tipo de conta, ele só quer que você identifique qual gráfico representa melhor a transformação gasosa que ele está descrevendo. Então, esse exercício vai ficar como atividade para vocês fazerem em casa. Okay? E bons estudos e até a próxima semana.